Microbioma. Microbioma que hoje é um assunto em moda, né? Todo mundo vê as pessoas valorizarem hoje o que é flora intestinal. Porque, na verdade, a medicina chinesa já o faz isso há milênios, né? Então, 90% de nosso corpo, ele é feito de quê? De vírus, bactérias e fungos. E o que você precisa é de um equilíbrio entre esses elementos, esses bichinhos, né? Vamos dizer assim. Os que sejam positivos e os que sejam negativos. O equilíbrio é mais importante e a diversidade. Então, existem duas características que são fundamentais. A diversificação na sua microbiota e o equilíbrio entre os bichinhos saudáveis e os não saudáveis. Que você tem, quando você tem um estilo de vida equilibrado e saudável, você vai ter essa microbiota em equilíbrio e com componentes satisfatórios. Mas, se você não tem um estilo de vida saudável, ou se você já está com um processo de doença, de desequilíbrio nos seus sistemas biológicos, que os seus fatores estressores venceram o seu sistema biológico, você vai encontrar, e para cada doença como diabetes, aterosclerose, hipertensão, doença coronariana, você vai ter um tipo mais preponderante de bactérias e fungos. Não é que eles causem a doença, isso é fundamental entender. Mas o importante é que eles fazem parte do seu estilo de vida. Então, cada doença, quer dizer, se você está perdendo a batalha e o fator estressor conseguiu vencer o sistema biológico, você está doente, você vai ter uma composição específica. É difícil você querer saber de qual é o elemento, quer dizer, qual a bactéria, fungos e vírus que tem na diabetes, na febre reumática, é complicado você decorar todos eles. O importante é entender que você terá uma preponderância saudável se você tiver o seu estilo de vida saudável. Você que está perdendo a batalha, quer dizer, você que tem o fator estressor vencendo o seu sistema biológico e, portanto, você está doente, você tem certamente uma preponderância, uma predominância de alguma bactéria, fungos e vírus. Lógico que é difícil você decorar, ter em mente cada doença, mas a diabetes, a obesidade, a hipertensão vai ter a sua composição específica. E ela não é a causa de nada, na verdade, ela é apenas a consequência. Outra coisa importante, ir no banheiro todo dia é fundamental, lógico. E vejam que as mulheres não vão no banheiro todo dia. E as mulheres não vão no banheiro todo dia normalmente porque o quê? Porque mensalmente elas têm um desequilíbrio emocional causado pelo desequilíbrio hormonal. E a relação de intestino e cérebro, que é fundamental, esse eixo intestino e cérebro faz com que as mulheres tenham a maior dificuldade de ir ao banheiro. Então, ir ao banheiro é importante, 1, 2 vezes ao dia. Agora, também a consistência das fezes, o tipo de fezes é fundamental. Então, o sono vai ajudar isso, o seu equilíbrio de vida vai ajudar isso. E lembre sempre que você que usa os pré e pós-bióticos, é importante você usar o pré e pós-biótico, mas tão ou mais importante é o seu estilo de vida, você está em equilíbrio para que você não precise trazer de fora o que você pode ter dentro de si próprio. Nesse paciente nós utilizamos também uma questão hormonal, né, importante. Vamos começar pela melatonina, porque nós pensamos que como a melatonina é conhecida como hormônio do sono, ela só tem a função no sono. Engano, né? Que a melatonina é fundamental nas doenças imunológicas, né? Que você tem que usar como no lúpus. E na cardiologia também é fundamental, quer dizer, o uso da melatonina melhora bastante, dilata. Se você usa melatonina intravenosa, você tem estudos que mostram que dilata as artérias coronárias, tá? Então, a melatonina, que nós achávamos que seria somente o hormônio do sono, ela tem ações das mais variadas. E no caso, nos cardiopatas, ela é fundamental por dilatar as artérias coronárias, facilitando então a chegada de sangue e oxigênio nas células. Agora vamos falar dos hormônios esteroides, especificamente de um que causa muito conflito, que é a testosterona, tá? Que é a testosterona que tem origem, como qualquer outro hormônio esteroide, no colesterol. Colesterol que nós queremos abaixar tanto como o pior fator de risco para o coração. Então, nós temos que ter um bom senso. O colesterol de grande quantidade, lógico que pode causar um processo inflamatório, mas o colesterol é a matéria-prima da sua vitamina D citada há pouco tempo atrás, e dos seus hormônios esteroides, especificamente da testosterona. Testosterona que é tão
É difícil falar de testosterona para coração, porque cria muitos conflitos, que a testosterona vai aumentar a sua pressão, que a testosterona vai deixar você excitado. É simples, a testosterona, na verdade, é um hormônio anabólico. E se você usar a testosterona com uma composição que seja bioidêntica, portanto, que tenha uma composição, uma molécula química igual que você produz, é óbvio que ela vai trazer muito benefício para você. E se você souber usar a concentração, a dose ideal, você não vai ter o efeito colateral. Agora, você tem que saber quando usar e para que usar. O que nós vemos na prática diária são os jovens que não necessitam utilizar, usando de maneira indiscriminada, sem orientação e usando nada bioidêntico. E você vê nesse nosso paciente cardiopata de 81 anos, em que eu utilizei a testosterona, com o objetivo de quê? De fortalecer o coração, sim. Porque o coração, como músculo, é o órgão que mais tem receptor de testosterona. Para fortalecer a musculatura periférica dele. E na hora que eu melhoro a musculatura periférica dele, eu evito a sobrecarga que ele queira causar no coração principal. Então a testosterona é fundamental. E nós não podemos esquecer a nível mental, a memória, a nível de massa óssea. Então a testosterona é um hormônio importante. E, lógico, se você souber usar na dose e na composição, você não vai ter um efeito colateral. Você vai ter sim a vasodilatação, o aumento de força e não a excitabilidade que vocês tanto ouvem falar. Outro elemento químico que era tão discutido até anos atrás, décadas atrás, é o canabidiol. O canabidiol, pois a origem vem da maconha. Mas nós temos que entender que o princípio ativo da maconha, você tem o THC, que age nos receptores CB1, e você tem o CBD, que não age a nível cerebral. Então ele não tem ação do canabidiol sobre o seu cérebro. Ele age nos receptores CB2 e inibe o CB1. Portanto, você pode usar aí no seu trabalho, se ansioso estiver, o CBD, que não vai alterar a sua concentração. E por que nós utilizamos nesse paciente? Porque na hora em que você tem insuficiência cardíaca e o aumento da atividade simpática, adrenérgica de catecolamina, você passa um pouco do ponto. E o canabidiol é um anti-inflamatório. O canabidiol ele vai controlar esse excesso da resposta simpática. E é importante que vocês estudem o sistema endocannabinoide. Procure estudar isso, entender como funciona ele, antes de criticarem sem entender o que a gente está falando. Primeiro, veja, estude, e vocês vão entender por que nós utilizamos em pacientes cardiopatas também o óleo de canabidiol.